Saudamos fraternalmente aos internautas que estão nos acompanhando online para esse 8º Congresso Online da FEAC. E esse 8º Congresso nós vamos ver e basearmos no trabalho na obra de Leon Denis. Vamos começar então explicando essa pessoa ímpar na França, esse companheiro que é considerado aquele que continuador do pensamento, raciocínio de Kardec, Leon Denis, filho único de Joseph Denis. Joseph Denis era um pedreiro pobre, assim como o irmão dele, 6 anos mais velho, Louis, e o pai do Joseph Denis, que é o François, todos eles pedreiros. Posteriormente, Joseph Denis foi carteiro e foi ferroviário. E Leon Denis é filho também de Anne-Lucie Louville, que era camponesa. Então nós temos aqui, só para entendimento, François Louville casou-se com Rosalie Serrier e teve 2 filhas, Émilie Louville, que se casou com Claude Crancier, e teve um filho chamado Henri Sébastien Crancier. E Anne-Lucie Louville. Um xará dele, François Denis, que se casou com Barbé Vaudeville. Teve um filho chamado Louis Denis, que se casou com Mademoiselle Dine Mercier. E um filho chamado Eugène Denis. E outro filho, Joseph Denis, que depois se casou com Anne-Lucie Louville e tiveram juntos um filho chamado Leon Denis. Então essa é a ascendência da nossa personagem de hoje. Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fogue, situada nos arredores de Tours. Por que eu coloquei em vermelho aqui? Primeira coisa que a gente tem que corrigir nas biografias, vou explicar no final. Na França, no dia 1º de janeiro de 1846, numa família humilde. Cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Foi filho único, tinha que ajudar os pais. Então, a grande confusão que tem, até no Wikipedia e vários sites espíritas, dizem que ele nasceu em Fogue, nos arredores de Tours. Não, é nos arredores de Tours. É onde eu vou mostrar para vocês agora. Aqui fica Fogue, é o vilarejo onde ele nasceu. E aqui fica Toul, a cidadezinha perto lá da Alemanha e Suíça, lá no nordeste da França. É aqui que é nos arredores de Tours e não de Tours, tá certo? Para vocês entenderem melhor, ali na primeira seta fica Toul e ali fica Tours, lá do outro lado da França. Mas Tours, nós vamos ver daqui a pouco, tem uma importância enorme na vida de Leon Denis. Isso é só para a gente nos localizarmos e entendermos como fica isso. Horas depois do nascimento de Denis, Anne-Lucie, que é a mãe dele, olhando pela janela do seu quarto, que dava acesso à ferrovia de Paris a Estrasburgo, levantando o filhinho em seus braços, balbuciou. Aí foi um vaticínio que ela fez, foi quase uma visão de futuro dela, né? Dizendo para ele: esse agora é o seu mundo, meu filho. Aqui você vai crescer, né? Vai ter oportunidade de conhecer. E aí ela fez a referência aos trens, a partida e chegada desses trens que conduzem vidas de lá para cá, assim como nossas vidas, onde uns chegam, outros partem para novos rumos. E não foi isso que aconteceu com a família, nós vamos ver daqui a pouco.
E você está chegando a essas paragens com as bênçãos de Deus. Essa foto é do final do século XIX, começo do século XX. Só por curiosidade, assim está mesmo o túnel hoje, atualmente. Está lá até hoje, só que vocês estão vendo que agora o trem é elétrico, né? Mais a vapor, como estava antes não, né? Com 9 anos de idade, em Estrasburgo, lembra que Estrasburgo fica pertinho da cidadezinha que ele nasceu, fazendo divisa com a Alemanha e Suíça. Então, com 9 anos em Estrasburgo, ele frequenta a escola particular do professor Haas. E nessa escola, como tinha muitos estudantes da Alemanha estudando também, havia um preconceito. Engraçado como é que esses preconceitos vêm de longe, né? Alemães, franceses, suíços. Então já havia um preconceito muito grande. E a característica personalística de Leon é que ele ficava quieto no canto dele, não se mexia com nada, não se miscuía com nada, né? Não gostava de violência e procurava ficar longe da confusão dessas picuinhas, né, politicárias que se fazia naquele tempo, né? Nesta época, a família se muda para Bordeaux, porque seu pai conseguiu uma vaga de trabalho na Casa da Moeda daquela cidade. O pai de Leon Denis, Joseph Denis, ele arranjou vários empregos. Ele não parava em emprego, não. Então nós estamos vendo o primeiro trecho da viagem da vida de Leon Denis. Ele saiu lá de Estrasburgo, perto de Estrasburgo, que é Fogue, né? De lá saiu, foi lá para Bordeaux, lá no sul da França, ali no Atlântico, né? E ali ele começa a trabalhar na Casa da Moeda. O que ele fazia lá? Ele, além de cuidar de separar as moedas, ele fazia o polimento, ele fazia separação e que cuidava do trabalho da Casa da Moeda. Leon Denis só fez o curso primário, mas lia muito e, graças ao seu talento e às leituras, tornou-se um homem culto e erudito. A alimentação de Leon Denis eram os livros. Ele lia, estudava muito, apesar de não ter cursado escolas academicamente falando, mas a escola da vida que foi a escola dele, a escola das livrarias, das bibliotecas. Ele lia demais, aprendeu línguas, autodidaticamente falando. Desde os seus primeiros passos neste mundo, sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. Não vou entender nem para frente por que ele tinha esse pressentimento, essa sensação. E ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível. Todo o tempo livre que ele tinha, quando não ajudava o pai, ou quando estava em alguma escola temporariamente, ele estava lendo, estava estudando, estava aprendendo. Então ele usava todo o tempo útil dele para aprender e para estudar. Assim como hoje nós fazemos também, né? A gente faz isso, ninguém perde tempo com nada, né? O salário de chefe de família, o pai do Leon Denis, era insuficiente para manter a casa. Ele ganhava pouco. Ele não era especializado, ele era um pedreiro prático. Ele não tinha curso de nada, mal letrado. Então ele conseguia os empregos possíveis para ele, né? Já naquele tempo. Então Leon Denis teve que interromper seus estudos para ajudar os pais, principalmente o pai, né? No seu trabalho de polimento das moedas lá na Casa das Moedas. Com isso ele conheceu outras pessoas. Leon Denis aproveitava tudo que ele fazia para conhecer pessoas novas e ter conhecimentos novos também, né? Então essa é uma foto aí da praça lá de Bordeaux, naquela época lá, no começo do século passado, final do século XIX, né? Em 1857, com 11 anos de idade, a Casa da Moeda terminou a refundição das moedas, né? Aí Joseph Denis teve que trocar de emprego. Conseguiu um emprego na Companhia das Estradas de Ferro do Sul. De novo a ferrovia, né? Mexendo com a vida de Leon Denis e da família dele, né? Em Morsans, onde seu pai conseguiu emprego, não era uma ótima situação, certamente.
Lembrando que, apesar de ter conseguido vários empregos, nunca eram os empregos ideais, eram sempre com um rendimento baixo, era sempre com dificuldade para manter a família, com dificuldade para se manterem mesmo. Era o essencial, era alimentação, cuidar de uma casa alugadinha lá e não dá para mais que isso não. E o Leon Denis tinha que se virar para se intelectualizar. Ele tinha esse ímpeto, ele tinha essa força interior dele, em que ele realmente tinha uma vontade de conhecer enorme. O desejo de conhecer, de aprofundar, de conhecer as coisas era enorme dele. Por isso que ele fazia de tudo para ter livros diferentes, livros novos para estudar. E ele sempre estudava. Então tem aqui a cidade de Morsans, lá abaixo de Bordeaux, em português seria Bordeaux, né? Abaixo de Bordeaux, onde ele conseguiu emprego. O professor de Morsans, aí olha como é que as coisas vão encaixando, né? Ele foi discípulo de Jean-Jacques Rousseau, um dos filósofos mais conhecidos, né? Que viveu no século anterior. E o professor dele era discípulo dele, em termos de conhecimento, de leitura, em termos de aplicação. E ensinou muita coisa para o Leon Denis, inclusive didáticas novas, como aulas ao ar livre, como aulas da natureza, aulas das ciências naturais, coisas que nas escolas não tinha muito disso. E esse professor ajudou demais no desenvolvimento até do raciocínio de Leon Denis. Acaso não existe, com certeza, né? Seu pai muda-se novamente e de Morsans foi para a estação de Meaux, na Estrada do Sul, na direção de Narbonne, Pays d'Oc, lá no Mediterrâneo. Vocês estão vendo que ele saiu de um lugar da França e foi lá para o outro, em direção ao Mediterrâneo. Cruzou a França de novo. Foi lá para a cidadezinha, cidade menor, com emprego realmente do mesmo esquema. Ganhando pouco, mas pelo menos estava empregado. Pelo menos, né? De novo, uma adaptação para Leon Denis, né? Que ele teve que parar os estudos para sair da cidade para outra, para tentar recomeçar, mas sempre ajudando os pais, principalmente ajudando o pai, né? O pai não tinha muita responsabilidade com a função. Essa palavra ficou um pouco forte, isso. Não é que ele era uma pessoa irresponsável, ele não tinha muito jeito para a coisa, ele não era muito hábil nas profissões dele. Não era irresponsabilidade, vamos dizer assim. Ele não conseguia fazer as coisas direito. Então, o Leon Denis tinha que ajudar, tinha que dar uma força, né? Ele tinha que terminar muitas vezes o serviço que o pai começava. Porque ele tinha mais prática, ele era mais hábil, né? Ele tinha mais habilidade do que o pai. Joseph Denis demite-se em agosto de 1862, pediu demissão. O que vai acontecer? Nova mudança, né? Para onde que ele vai agora? Aí que nós chegamos onde nós queremos. Olha como é que, por isso que eu falei que o tour vai ser importante. O pai se torna chefe de obras da linha férrea de Montluçon a Limoges. A família Denis veio se fixar em Tours definitivamente. Então vieram lá do sul da França, foram para Tours. E a Tours é a cidade onde Denis realmente vai se expandir até na literatura. É ali que ele vai crescer, até reencarnatoriamente falando, nos seus processos de estudos e de atividade. Esse aí é o viaduto, né, de La Tardes. Sabe, como curiosidade, é o mesmo viaduto hoje em dia, está lá no mesmo lugar. Como é que dura isso, né? Está lá. E ali são os arredores, aí sim, aqui são os arredores de Tours, e não Tours. Os pais envelheceram. Tá? Leon Denis vem dizer num de seus livros: obrigado a ganhar, durante o dia, o meu pão e o de meus velhos pais, consagrei muitas noites ao estudo, a fim de completar meus conhecimentos, e daí data o enfraquecimento prematuro de minha vista. Nós vamos ver lá na frente, Leon Denis desencarnou praticamente cego, ele forçou demais a vista. Luz de vela, lamparina,
até chegar a luz elétrica, aquela coisa toda, né? Aí emprega-se na Casa Pillet, são as empresas de couro, né? Como ele era muito inteligente, ele passou a se destacar. Ele tinha muita habilidade nas coisas manuais, ele passou a se destacar. Onde quer que ele se empregasse, ele destacava, pela inteligência e pela habilidade, né? Aí passou a ficar responsável pela correspondência e pela contabilidade da empresa. Olha a responsabilidade que já estava, mesmo jovem ainda, né? Trabalha de dia, estuda de noite, estuda geografia, história, ciências naturais, né? E sua atenção está voltada para o conhecimento, conforme já dissemos. Tudo que ele faz tem o objetivo: aprender, 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 conhecer cada vez mais. Tá? Esse é o Museu de Belas Artes de Tours na época. Existe até hoje ainda. Certo? Aqui, pegando várias fontes bibliográficas, alguns resumos da personalidade de Leon Denis são muito importantes para que nós possamos entender o que ele fez e aonde ele chegou. Existe nele uma inquietude que o estudo não consegue acalmar, como um chamado interior. Os espíritos que vêm, como todos nós viemos, com uma missão, com uma programação reencarnatória, nós temos um ímpeto interior, eu chamo isso de uma pulsão interna, que nos faz direcionar para onde a gente quer ir. Nos leva à profissão que a gente escolhe, nos leva ao trabalho que seja melhor para nós, a família que nós precisamos reencarnar, a maneira que nós precisamos estar no planeta. E nós, cada um tem uma índole, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de viver e aonde vai buscar alguma coisa. Isso é a nossa pulsão interna, que é a nossa programação reencarnatória. Mas tem os espíritos que vêm com uma programação bem mais séria, mais pesada. E esses percebem com muito mais profundidade a sua necessidade, as suas buscas, a sua ânsia. E é isso que quer dizer aqui, um chamado interior. Como ele já tinha um conhecimento do seu processo, que deveria estudar, ele instintivamente sabia que isso tinha uma motivação, e ele continuou e foi cada vez mais estudando e aprendendo. Alguma resposta iria aparecer para ele, como apareceu. E ele fala nos seus livros umas definições muito interessantes, inclusive baseadas no próprio processo da vida dele, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. O problema é que geralmente o homem só se enfrenta nas horas de agonia ou de doença grave. E logo se esforça para esquecer, assim que o destino lhe sorri de novo ou que a saúde lhe volta. Enquanto a coisa está feia para o lado da gente, oh Deus, dá uma ajudinha aí, dá uma força, melhorou, Deus não existe mais, vamos voltar para a vidinha que a gente estava. Isso foi uma conclusão que chegou de tantas pessoas que ele conheceu e ele percebeu isso, né? E ainda diz mais: o homem se lança ao prazer, embriaga-se de sensualidade para fugir à ideia da morte, sem jamais conseguir esquivar-se dessa lembrança, pois no fundo ele se dá conta de que essa é uma questão essencial. Por que ele disse isso nas suas memórias? Porque se vocês observarem, um dos temas mais repetitivos que Leon Denis colocava nos livros dele, o estudo dele, é sobre a morte. Ele estudou sobre a morte. Ele se perguntava: por que acontece a morte desta maneira? Por que as pessoas sofrem morrendo? Por que as pessoas morrem sofrendo? Ele se perguntava demais. Ele conseguiu achar a resposta depois, claro, né? Adorava a música e sempre que podia assistia uma ópera ou concerto. Ele procurava se intelectualizar e se intelectualizou. Gostava de dedilhar ao piano áreas conhecidas e de tirar acordes para seu próprio devaneio. Eu não lembrava disso dos livros que eu li dele, mas na biografia descobri isso aí. Ele tocava piano. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas.
encontrava na água a sua bebida ideal. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Essa frase aqui é a frase-chave para a gente entender a vida de Leon Denis. Vou repetir. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Ele tinha um hábito, onde tivesse livraria, ele passava e entrava. Tem até um comentário, vamos falar para vocês agora. Essa aqui é uma livraria típica da época de Leon Denis, na França, lá em Tours. Né? E essa livraria é em Tours. Isso aqui é... Mas não foi essa aqui que ele comprou o livro, não. Vou mostrar para vocês. Eu já havia passado pelas alternativas da crença católica e do ceticismo materialista, mas não encontrara em nenhuma parte a solução do mistério da vida, porque ele estava pesquisando o que era a vida. Tanto é que escreveu um livro chamado O Porquê da Vida. Eu não vou aprofundar nos livros dele hoje, porque alguém vai fazer isso depois. Então eu vou aprofundar na vida dele. Tá? O Gaston Luce, que é ele foi um grande amigo de Leon Denis e passou a ser, depois da desencarnação do Leon Denis, passou a ser um dos biógrafos dele. Ele participou muito das atividades da vida de Leon Denis. E esse Gaston Luce vem falar que Leon Denis vai conservar esse hábito de parar de bom grado, muito mais frequentemente diante de vitrines cheias de livros do que diante de confeitaria. Ele preferia 1000 vezes parar em frente à livraria do que em frente a uma confeitaria, um restaurante, o que for. Ele se alimentava dos livros, se alimentava da leitura, do conhecimento, né? Certo dia, tinha então 18 anos nessa época, o acaso que trabalha bem chamou sua atenção para um livro de título inusitado e perturbador. Aquele livro chamou a atenção dele, ficou hipnotizado com a capa do livro que estava exposto na vitrine da livraria. Adquiri logo o livro e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou, ele se encontrou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Agora ele encontrou o norte para a vida dele, dissipou a dúvida que ele tinha a respeito da vida. E essa aí realmente é a Rue Nationale, é a rua onde Denis comprou o livro dos Espíritos, né? A livraria que tinha nessa rua aqui. Né? E aí Gaston Luce ainda fala na biografia dele, o instrutor, que é o Kardec, acabava de encontrar seu discípulo, que é Leon Denis. Acaba de encontrar através do livro, através da leitura, né? E ali pronto. Como não existe acaso, os caminhos se cruzam, os conhecimentos se encaixam, e ele passa a ter o conhecimento de uma nova, que ele chama de teoria, que nós chamamos de agora uma doutrina, que vai esclarecer a vida dele e as dúvidas dele que ele tinha o tempo todo. Todas as leituras que ele fazia, lembra o que nós lemos aqui? As doutrinas, seja a doutrina católica, a doutrina, seja até a materialista, o que for, nada o convenceu porque faltava alguma coisa. Quando ele leu o livro dos Espíritos, ele encontrou o caminho dele. E passou, a partir daí, então, a aprofundar-se nos conhecimentos dos fenômenos espíritas, da doutrina espírita e tudo aquilo que dizia respeito ao espiritismo. Li o livro com avidez, escondido de minha mãe, que controlava desconfiada minhas leituras. Ela havia descoberto meu esconderijo e, por sua vez, lia essa obra na minha ausência. Ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Por que fizemos questão de colocar isso aqui? Porque Leon Denis se considerava, hoje seria um agnóstico, né? Naquele tempo não tinha, mas seria um ateu. Não um ateu, mas assim, alguém neutro, que não seguia religião, não seguia nada, porque não encontrava nenhuma resposta que ele queria. Só que a mãe, a Lucie, era uma católica fervorosa. E ela tinha receio que Leon Denis seguisse por algum caminho que fosse contra a própria religião dela, as crenças dela.
Tudo que ele levava para casa, ela pegava lá depois e começava a ler se aquilo era... Como a maioria das vezes ele levava livros científicos, livros de literatura, de geografia, história, que ele conhecia tudo, ela olhava aquilo e deixava para lá. Mas aquele livro a impressionou. Foi um livro diferente. Vem cá, mas esse livro aqui não é nada daquilo que ele trouxe até hoje. Tudo diferente. Eu vou ver o que é isso, porque eu não posso deixar ele assim... fazer as coisas da cabeça dele. Isso toda mãe pensa isso, né? Mas quando ela começou a ler, ela começou a se convencer também das realidades da doutrina espírita, né? E isso fazia parte da personalidade da mãe dele também, que apesar de ser muito rígida, apesar de ter sido uma camponesa e uma dona de casa depois, que cuidava do marido, cuidava do filho, com muita dificuldade, mas ela tinha uma fibra, tinha uma firmeza de caráter muito grande. E ela tinha capacidade de discernir das leituras que ela fazia e saber o que era de bom proveito, de boa origem ou não. Era uma das características da mãe dele. Denis lia obras sérias, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver a sua inteligência. Ora, todo mundo que lê bastante desenvolve o seu intelecto. E se já é uma pessoa inteligente por natureza, vai desenvolver mais ainda a sua inteligência. Isso acontece com todos nós. Só que os próprios espíritos superiores, aqueles que ditaram para Kardec as respostas do livro dos Espíritos, nos dizem que nós fazemos poucos esforços. Nós fazemos poucos esforços para nos melhorarmos. E é uma realidade, né? Uma coisa que, infelizmente, a gente tem que vestir a carapuça, porque a gente podia esforçar muito melhor e muito mais para termos resultados melhores no nosso processo reencarnatório. A gente faz muito pouca coisa, né? Tornou-se um autodidata sério e competente. Ora, trazendo já uma bagagem, que é claro que Leon Denis, Kardec, Gabriel Delane, Aksakoff, Ernesto Bottizzano, William Crookes e tantos outros, Camille Flammarion, todos esses espíritos de escola que desenvolveram cada vez mais e aprofundaram as coisas espíritas, não vieram por acaso. É claro que eles já tinham uma bagagem anterior, por isso a facilidade de entendimento. Mas não quer dizer que nós não tenhamos capacidade de fazer e entender o que eles entenderam. Eles tiveram um esforço maior, nós também podemos fazer isso, né? Denis foi telegrafista ferroviário, assim como o pai dele também foi, e foi contador comercial em Tours. Trabalhou como operário braçal numa cerâmica, além daquela do couro, que era a indústria do couro, e frequentou uma escola noturna para aprimorar seus conhecimentos gerais. Ele usava o dinheiro dele para, além de ajudar a sustentar a família, para parte do dinheiro para a instrução. Muitas vezes deixava até de comer, ou comia muito menos, para que sobrasse ou deixasse o dinheiro para a sua instrução. Aos 18 anos, em 1864, tornou-se representante comercial da empresa onde trabalhava, fato que obrigava a viagens constantes. Ele passou a viajar muito, situação que se manteve até a sua reforma e manteve ainda depois por mais algum tempo. Reforma porque ele chegou a ser militar por um tempo, nós vamos ver isso aí. O fato dele estar viajando muito abriu muito o campo de conhecimento e de contatos de Leon Denis, porque ele passou a ter contato com pessoas de níveis de classes diferentes, níveis sociais diferentes, níveis instrucionais diferentes, e passou a lidar com esse pessoal e passou a ter, inclusive, correspondência com muita gente. Denis, ele era um recordista de cartas. Recordista. Eu fico imaginando Leon Denis com a internet, Leon Denis com notebook para digitar, escrever livros do notebook, assim, fala um troço e já sai a frase completa. Era tudo na pena, não era caneta esferográfica, não, era na pena, na tinta. E fiz tudo o que fez. Ele e os outros, Kardec, todos os demais daquela época, né? Eu lembro, aí eu vou fazer um parêntese aqui, uma pequena propaganda pessoal. Na minha adolescência, não vou falar quanto tempo tem não, na minha adolescência não tinha TV colorida,
A TV era preta e branca e a válvula. Por isso que quem está essa geração agora pode se considerar um privilegiado, que nós participamos de uma evolução tecnológica sem tamanho. O telefone era de parede de disco, a moçada nem sabe o que é isso aí, né? Então, como eu gostava de estudar quando era pequeno, me senti um Leon Denizinho, quem sabe, mas eu gostava muito de ler e estudar, eu gostava de estudar Esperanto. Eu estudei Esperanto, aprendi por minha conta a língua Esperanto. Hoje eu esqueci quase tudo. Então, para não perder o embalo, eu comecei a escrever cartas para o mundo inteiro. Eu tinha correspondente em vários países do planeta. Só que a carta, eu colocava a carta num dia, carta escrita à mão, com aquele envelopinho verde e amarelo na beirada, tá? Paravion, né? Tinha que comprar o selo no correio, colava o selo, tá lá. Demorava uns 40, 50 dias para chegar ao destinatário. Isso aqui eu vou derrubar. E depois uns 40, 50 dias para chegar para mim. Então, se a meninada de hoje fizesse um teste desse, enlouqueceria, porque manda mensagem hoje do Japão, está chegando em 0,3 segundos. E eu tinha que esperar uma carta em 3 meses para chegar a resposta. Para não ter que ficar 3 meses esperando a resposta, aí eu tinha mais de 20 correspondentes. Aí toda semana está chegando carta. Em vários lugares, na Polônia, na Turquia, nas Ilhas Canárias, no Japão, na China, um monte de correspondente, tudo em Esperanto. Maravilha. Então eu sei exatamente o que é essa situação de você ter que esperar, escrever carta. Agora, só que Leon Denis recebia dezenas e dezenas de cartas por dia. E ele fazia questão de lê-las e respondê-las. Claro que ele teve que contratar algumas secretárias lá, quando ele já estava da produção dos livros dele. Mas mesmo assim, né? E o encontro de Denis com Kardec? O restante dessa história, desde que ele comecei o Livro dos Espíritos em diante, foi um estudos. Ele foi se aprofundando na doutrina espírita. Depois do Livro dos Espíritos, ele comprou o Evangelho segundo o Espírito, saiu logo depois, 2, 3 anos depois, e foi acompanhando. E começou a escrever para Allan Kardec também. E teve a oportunidade de conhecer Allan Kardec pessoalmente. Foi justamente numa viagem que Kardec fez a Tours. Essa é uma pintura de Tours na época. É assim que era, o rio passava lá, a ponte, etc. É assim que era na época. Tá? Leon Denis conheceu Kardec em 1867, quando Kardec foi lá para fazer umas palestras, né? E umas reuniões. Por ocasião da visita do codificador à cidade de Tours, onde fora pronunciar uma conferência sobre o Espiritismo. Posteriormente, ele revê mais 2 vezes Allan Kardec. Ele teve contato 3 vezes com Kardec. Uma vez em Paris e outra vez, além de Tours, né? Uma vez em Paris e outra vez em Bonneval. Tornou-se secretário do Grupo Espírita de Tours, um grupo de estudo e pesquisa de Espiritismo. Então, quer dizer, já aquela semente de um centro espírita como temos hoje, passar daquele tempo chamado de Grupo Espírita, né? Grupo de estudos. A prefeitura, na época que Kardec esteve em Tours, recusou-se a permitir que Kardec fizesse uma palestra no local designado, porque ia caber pouca gente, mas teria muita gente para estar lá. Então eles não permitiram, que podia acontecer algum acidente, alguma coisa. Então, de última hora, o que aconteceu? Eles mudaram o local da reunião. Aí mudaram o local da reunião para a casa de um dos simpatizantes do Espiritismo na época. E o Leon Denis fica encarregado de ficar no local antigo para avisar as pessoas que era outro lugar. Ele quase que perdeu toda a conferência de Kardec, que tinha que avisar as pessoas. Quando viu que não está chegando mais ninguém, ele correu para outro lugar, né? Que é esse dessa foto. E essa foto é original. Tá? Parte do jardim onde Kardec realizou a conferência em Tours. Se vocês estiverem enxergando alguma coisa, parabéns para vocês. Mas tem uma casa ali, cheia de árvore ali, tem um jardim ali, tá certo? Leon fica encarregado de ficar à porta do local desmarcado da reunião para prevenir os convidados e se dirige para a Espírita Vila, na casa do senhor Rebondano, na rua de Sentir,
onde a reunião se faria no jardim. O jardim grande, estão vendo ali que faria reunião. Olha só, gente. Eram bem uns 300 ouvintes, em pé, apertados uns aos outros, apinhados sob as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Acabaram com o jardim do homem, mas não é pouco importado. Depois fazia outro. Importante que Kardec estava ali e fez uma pré-eleição para todos eles, né? Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava e a sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Isso é descrição do Gaston Lucy também, que é o biógrafo, né? Ele nos fala sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas às quais respondia com fisionomia sorridente. Quem conheceu Kardec já o descreveu, e quem o vê no mundo espiritual tem um respeito enorme pela figura do codificador. Sério, de uma figura imponente, onde ele passa, as pessoas se calam e curvam a fronte, de respeito ao codificador. Essa é a descrição que nós já tivemos aqui. E as próprias fotografias, a gente vê que é uma pessoa muito séria, muito... Mas ele também tinha esses momentos de sorrisos, de amabilidade, gentileza. Teve um momento, no segundo encontro de Leon Denis, ele foi em Paris, no segundo encontro que Leon Denis esteve com Kardec, ele estava entrando na casa em que Kardec estava, de um outro companheiro lá, e ele parou à frente para não interromper a visão que ele estava tendo. Ele estava carinhosamente tirando as frutas do pé, não citaram qual fruta que era, não lembro, para oferecer a Amélie Gabrielle. Estava tirando a fruta, limpava e oferecia para ela, num gesto muito carinhoso com a esposa dele. Ele não quis interromper, depois que acabaram, aí que ele entrou e foi cumprimentar Kardec. E ele descreve isso no seu livro. Em 1869, com 23 anos, está aí o Leon Denis. Leon Denis torna-se orador da loja maçônica dos Demófilos, do grego Amigos do Povo. Então ele entrou para a maçonaria com os 23 anos de idade, né? Em 1870, no ano seguinte, com 24 anos, ele serve como sargento na primeira legião da guarda na Guerra Franco-Prussiana. Por isso nós falamos lá atrás, na reforma dele, mesmo depois de reformado, né? Posteriormente ele passa a subtenente, tenente, major, ajudante. E vai assim até o final da guerra. A guerra durou 2 anos, né? 70, 71. Sua vivência no Espiritismo foi acompanhada pelos ensinamentos fornecidos pelos seus guias espirituais. Um espírito que reencarna com uma missão dessa, com uma programação dessa, é óbvio que tem que ter acompanhamento de espíritos amigos que vão apoiá-lo, acolhê-lo naquela tarefa, para que ele possa ter uma certeza, uma ajuda, um amparo para levar até o fim a tarefa. Então, Sorella em italiano é irmã, né? Duran e Jerônimo de Praga são os 3 principais espíritos guias que estava assessorando Leon Denis. Ele veio saber disso depois, mas desde a sua infância que já estavam com ele, já estavam acompanhando a vida dele. Inicialmente solicitaram-lhe a devida preparação para se tornar um orador e escritor. Quer dizer, ele estava com 23, 24 anos, acabou mais um pouquinho, né? 26, 27, chegou da guerra, reformado do exército, chegou, aí eles começaram a prepará-lo. Aí ele teve contato, porque já tinha contato com os espiritistas, teve contato com as reuniões mediúnicas, e foi recebendo as informações. Depois fortaleceu-lhe o ânimo, dizendo-lhe para não se preocupar, pois estaria ao seu lado em todos os momentos da vida, né? Então, ele entrou para a maçonaria em 1869, na loja maçônica dos Demófilos, lá em Tours, né? Do Rito do Grande Oriente. Só que em 17 de março ele fez uma palestra muito interessante para os maçons. Ele chamou de materialismo perante a ciência e a razão, demonstrando todo
toda a sua ciência, seu estudo, a sua instrução que ele vinha aprimorando cada vez mais. Gostaram demais, mas ele tomou uma decisão, depois que ele conheceu o Espiritismo, que já estava na maçonaria, ele tomou uma decisão muito séria e muito grave. Em 1877, ele sai da maçonaria, por convicções pessoais. Ele disse, acima da loja maçônica, né? Acima da maçonaria, o Pai. Deus é o centro para o qual converge e onde vão terminar todas as potências do universo. Então a minha dedicação agora não é nenhuma instituição, não é maçonaria, o que for, é a religião. É o que eu estudo, que eu vou aprofundar cada vez mais, eu vou me dedicar a Deus cada vez mais. Sua missão é se consagrar a uma tríplice atividade: o trabalho profissional, o estudo e o manejo da palavra. Então é isso que ele vai se dedicar, é isso que ele vai se especializar, é aí que a vida dele se torna mais produtiva e cada vez com mais qualidade, com mais conhecimento, mais dedicação também. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. Em 31 de julho de 1873, uma nova revelação foi feita a ele. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que revelação que foi essa. Ele revive um dos episódios mais importantes de suas vidas anteriores. Por quê? Porque nessas reuniões, desses grupos de estudos espíritas e mediúnicos, ele tem notícias das vidas, das reencarnações anteriores dele. Não só tem notícias, como ele tem reminiscências, porque ele desenvolve a mediunidade da vidência, da psicografia, mas principalmente da vidência e da audiência. E ele começa a relembrar fatos de suas existências anteriores. Ele, em Sorella, encontra Jeane. Sorella é um apelido de Jeane, a companheira, a inspiração, a amiga de toda a vida, a figura elevada e virginal, de amor e sacrifício, aquela que nunca o esqueceu, nunca mais o abandonará. Que Jeane que será essa, né? Sorella é também chamada de Espírito Azul, ela tem esses dois nomes. Ela diz assim para ele: trabalho, coragem e esperança. Eis qual deve ser a tua divisa. Segue-te esse lema, é isso que você precisa, né? As narrativas de selvagem crueldade se alternam com comunicações de espíritos familiares. Que narrativas são essas? Reminiscências das vidas dele, das existências anteriores dele, em que ele tinha lutas fratricidas, lutas com outras tribos. Ele era um guerreiro antes também. Então ele se lembrava muito daquelas cenas cruéis das batalhas. Mas ao mesmo tempo, as reuniões traziam doces confortos que os espíritos amigos traziam, né? Com mensagens de serena filosofia, com exortações afetuosas de Sorella, também é conhecida como a chamada de Egéria. Egéria é a conselheira, né? A conselheira do grupo, né? Sorella é um gênio bom, sempre disposto a assisti-los, o grupo todo, em seus estudos e suas pesquisas. É uma irmã e uma diretora de consciência. Suas instruções e revelações, porém, devem ter um fim útil, sempre com objetivo, sempre com alguma coisa no final. E a tal revelação que nós falamos agora mesmo, em 31 de julho de 73, ele teve uma revelação que Sorella era uma encarnação de Joana d'Arc. Joana d'Arc, aquela que libertou a França. Aquela de Dom Remy, que nasceu Dom Remy, e que foi queimada aos 19 anos pelo próprio povo francês, não o povo, não para os que mandavam na França na época, fazendo algumas acusações, e ela que libertou a França, né, que levou o exército nas costas. Era a própria. Dizia ela: coragem, amigo, diz o espírito de Jeane d'Arc, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás a só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Então, gente, não é à toa que Leon Denis escreveu um livro chamado Joana d'Arc Médium.
Não sei se alguém conhece ou já viu. Vale a pena ler. Não é fininho, não, é grossinho. Ele cita a vida de Joana d'Arc e outros fatos relativos àquela situação da França na época. Tudo por reminiscências da memória dele, né? O outro espírito que ajudava bastante nas reuniões e nos grupos era Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, ele deu duas comunicações nos grupos, duas principais. Uma em novembro de 82 e aqui 81. A primeira a segunda em março de 82. Tá? Houve um erro aqui. Em 10 anos deverás começar a luta. Ele estava preparando Leon Denis. O tempo havia chegado. Sua resolução, porém, está tomada. Para o futuro, escolheu o seu lema, sempre para o mais alto. Denis sempre repetia isso. Sempre para o mais alto. Sempre acima, sempre em direção ao alto. Pensar mais alto, pensar naquilo que é o nosso futuro, né? O Jerônimo de Praga, vou explicar para vocês aqui, tem um papel muito importante junto a Kardec também. Leon Denis e Kardec têm entre si íntima relação. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo lá chamado Bezerra de Menezes, e ali fala, Humberto de Campos explica ali, que aquela pleiade de espíritos, que Allan Kardec veio reencarnado com aquela missão, mas ele veio com quem? Com Camille Flammarion, tudo que nós já falamos aqui, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, essa turma toda que estava no tempo de Kardec ali ajudando e cada vez aprofundando os estudos, vieram preparados, vieram para ajudar, para não deixar tudo nas costas de um só. E porque se um falhasse, teria outro também, né? Ambos são druidas reencarnados, pois viveram nas Galhas no século V a.C. Não dá para aprofundar muito, mas os druidas eram sábios da época dos celtas, do povo celta, que nessa época do V século a.C., até mais anteriormente também, estava mais no centro da Europa, pegando até parte da Ásia e também a Grã-Bretanha, Irlanda, aquela parte toda também estavam ali. Tanto é que aquelas ruínas de Stonehenge, tudo são simbologias celtas, né? E coisa interessante, né? O próprio Kardec falou isso. O nome Leon Denis está escrito no do Kardec, ou seja, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu nunca tinha atinado para isso, o próprio Kardec tinha que perceber isso aqui, interessante isso, né? São Jerônimo de Praga, guia espiritual de Leon Denis, fora discípulo de Jan Hus. Jan Hus era a reencarnação anterior de Kardec, lá na Boêmia, atual Tchecoslováquia, né? Os dois foram queimados vivos por esclarecerem o povo a respeito da Bíblia, dos conhecimentos sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? Então eles foram queimados vivos, tanto Jan Hus, que era o Kardec, quanto o Jerônimo de Praga, na época, por ordem do Concílio de Constança. Por isso também que Jerônimo de Praga tem uma ligação muito grande com Kardec e depois com Leon Denis, né? Com 36 anos, o ano de 1882 marca, em realidade, o início do seu apostolado, ali que realmente começou a produzir mais, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. O materialismo e o positivismo que olham para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer. A mesma coisa que fizeram com Kardec e todos os outros que escreveram sobre o espiritismo. Mas Leon Denis aguentou essa situação com tranquilidade, né? A maneira que Leon Denis experimentava, fazia experiências espíritas, está registrado em toda a sua obra. Quem quiser saber, é só ler a obra dele que está ali. É um aprendizado profundo, que Leon Denis foi cada vez mais na mediunidade e na prática, ele foi aprofundando cada vez mais as suas percepções, as suas sensações, as suas intuições e inspirações. Suas reflexões levam a criar um outro grupo, com sede na Rue de Signy. Está aí a Rue de Signy na época, e ali a fachada do Hotel de Signy,
onde se reuniu o primeiro grupo mediúnico de Leon Denis. Aí era o grupo da Rua de Signy. Chegou um ponto deles obterem resultados, fazendo atas, escrevendo sobre o assunto, que o jornal da cidade, La Rimée, pediu a proibição dessa reunião. Como já aconteceu em vários outros lugares, né? Toda reunião espírita tende a enlouquecer continuamente o auditório, provocando, portanto, a depressão mental. Todos os lugares que o espiritismo começou a desenvolver, as pessoas que se opunham falavam: isso aí é coisa de doido, né? Para fazer gente doida, né? Em 1873, junta-se ao grupo o capitão Armand, que era o antigo comandante, né, na ilha de Estrasburgo, que tinha uma mediunidade muito grande também. E as reuniões estavam acontecendo na casa do Dr. Aguzoli, que também era um médium, também era um estudioso dos fenômenos espíritas, né? E ele tinha essa faculdade de evidência. Ele revivia com notável clareza cenas do passado e descrevia suas visões com traços característicos. É aquilo que, cada vez que o Aguzoli tinha suas visões, ele também incentivava o Leon Denis, por proximidade, a sentir as mesmas coisas, e viam cenas semelhantes de maneiras diferentes. Eles descreviam as cenas que estavam acontecendo, cada um do seu ponto de vista, né? Leon tornou-se, já era psicólogo, tornou-se vidente também, né? Teve um fato, por exemplo, que ele se lembrou que era chefe de uma tribo franca. Os francos eram aqueles que moravam nas Gálias, mas que eram mais puxados para o lado da Alemanha, Suíça, por ali. E os francos, a história ela se repete. Os francos, apesar de viverem na Gália, eles se consideravam superiores aos gauleses, que eram aqueles originais da Gália também. Os francos deram origem depois aos alemães. E os gauleses continuaram na França, né? Repetição depois que aconteceu. Está aí uma boa ideia para a gente estudar isso aí, né? De onde que vem essa rixa aí, né? Denis e seus amigos, capitão Armand e Aguzoli, souberam que suas almas se encontraram pela primeira vez depois de uma batalha naval no reinado de Luís XIV. Quer dizer, nessa época de Luís XIV, né, eles estavam juntos nas batalhas lá das guerras. Então foi a primeira vez que eles se encontraram, foi naquelas reuniões em processo reencarnatório. Depois eles se reencontraram ali, né? Por isso que eles se lembraram também de tantas cenas, né, que incomodaram. O grupo da Rue de Rempart, que durou 15 anos, né? O doutor Aguzoli, que era um excelente médium, desencarna. As reuniões foram interrompidas temporariamente, mas aí depois, por hora do acaso, quem sabe, né? 2 novos amigos de correspondência, inclusive, de Leon Denis, chegaram a Tours, que foram o Sr. Perrini e o Sr. Lejeune. Todos 2 muito médios e já experimentados com reuniões mediúnicas, né? Aí formaram-se um novo grupo de 5 médios, sendo 3 de psicofonia, né? E os demais eram videntes, audientes e psicólogos. O Leon Denis estava no meio deles também, né? E participando desse grupo, pasmem, estava lá Madame d'Espérance. Madame d'Espérance foi uma excelente médium, uma grande médium que fazia, inclusive, de efeitos físicos. Foi estudada por Leon Denis, ela foi estudada por Ernesto Bottizzano, foi estudada por William Crookes, foi estudada por Aksakoff, por Camille Flammarion. Esses grandes nomes estudaram a mediunidade Elizabeth d'Espérance. Então havia a importância, a riqueza da reunião que era a reunião do Leon Denis. E o Jerônimo de Praga e a Jeanne d'Arc, que é a Sorelle, né, continuavam ali assessorando e dando apoio às reuniões. Leon Denis, como já dissemos, ela aceitava tudo com qualidade, com galhardia, com força, né? Mantinha, como já dissemos, a volumosa correspondência. Só que ele já estava ficando fraco e ela não conseguia escrever. Ele não conseguia manejar a pena mais, não conseguia escrever. Então, por isso ele teve que ter secretárias. Várias secretárias passaram por ele. E nos últimos anos da vida dele, quando já não estava enxergando direito e não estava escrevendo, ele fazia ditado para as secretárias. Então, os últimos livros deles não foram escritos por ele. Ele ditava e as secretárias escreviam. Só que ele tinha uma memória tão violenta, tão poderosa,
que ele mesmo mandava elas lerem, ele corrigia tudo. Não, isso aqui está certo, aqui está certo, aqui está errado. Ele que fazia a revisão, a edição, fazia tudo. Era o homem de tudo ali, né? Secretários ocasionais substituíam-no nesse ofício. No entanto, ele tinha muita dificuldade em rever e corrigir, mas mesmo assim ele fazia tudo, com muita paciência, com muita boa vontade, mas ele não deixava sair nada sem o controle dele, sem a controle de qualidade, o padrão de qualidade que ele sempre quis. Por isso que ele tinha esse espírito de ordem e a memória prodigiosa que ele foi aprimorando e foi aperfeiçoando, né? De fazer a parte do jeito dele. Tem que ser assim, tem que ser perfeito, senão não está legal. É assim que ele fazia. Após a Primeira Grande Guerra, ele aprendeu Braille. Ele não estava enxergando, então aprendeu a ler em Braille, para poder ler muitas coisas, até escrever muitas coisas. Então isso permitiu com que ele escrevesse, através do Braille, coisas novas que ele não tinha escrito antes. Mas quase sempre ele fazia ditados para as secretárias dele. Em março de 1927, com 81 anos de idade, ele terminou o manuscrito chamado, o último livro dele, né? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Foi o último livro que ele escreveu. Na verdade, ele não escreveu, ele ditou, né? Ainda em março de 1927, a revista Spiritus publicava seu último artigo. Ele estava perto da desencarnação dele, estava preparando o prefácio de hoje a gente pode falar uma apostila que o Rissous estava escrevendo sobre a vida de Kardec, que acabou falando isso na desencarnação do Kardec, né? Então ele foi um druida, ou um bardo, né? O bardo é um grau antes de ser druida, né? Então isso aqui está na uma parte da Revista Espírita, exaltando as qualidades de Leon Denis, né? Que ele soube ornamentar suas obras com poesia, ele era um poeta também. Então ele deixou uma mensagem para todos nós, ele deixou muita coisa bonita, mesmo em forma de poesia para nós. Tanto é que os primeiros 3 livros deles não foram livros espíritas, foram romances que, mesmo que ele não conhecesse o espiritismo na época, mas o cunho era espírita, mesmo ele sem perceber. Ele falava sobre a vida, ele falava sobre as questões, as dúvidas, né? Existem 3 categorias de druidas, isso aqui é só com curiosidade: os bardos, os lovates e os druidas, que é o último nível. Kardec e ele chegaram ao último nível, lá 5 séculos antes de Cristo, tá certo? Então o druida é que era o chefão, que era o responsável, religiosamente falando, do povo, né? No final da vida de Kardec, com a serenidade, de Leon Denis, com a serenidade e a sensibilidade que só a velhice proporciona, Leon Denis adquiriu a certeza de que fora realmente um celta em existências anteriores. Ele mesmo registra isso no Gênio Céltico, que é o último livro dele. Vivi no oeste da Gália, atual França, né? Minhas 3 primeiras existências humanas. Isso aqui é pano para manga, essa frase dele, não vou entrar nisso aqui não. E sempre conservei as impressões dos primeiros tempos. Na vida atual, com 18 anos, li o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e tive a intuição irresistível da verdade. Parecia ouvir vozes longínquas ou anteriores que me falavam 1000 coisas esquecidas. Um passado ressuscitava com uma intensidade quase dolorosa. E tudo o que vi, observei, aprendi desde então, foi somente para confirmar esta impressão primeira. Ele tinha, como já falamos, reminiscências das suas existências anteriores, né? A hora de partir para o plano espiritual, de onde continua a sua missão, vem de encontrar o trabalhador já ancião com 81 anos em plena atividade. Apressa-se em concluir o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível para entregá-lo a seus editores, mas não chegaria a vê-lo publicado. Dita para a sua secretária Claire Bomar, o prefácio prometido a Rissous, que irá publicar uma biografia de Kardec, né? Numa manhã chuvosa de 12 de abril de 1927, que era uma Semana Santa, no quarto de Denis, amigos fiéis acompanham seus últimos instantes.
Gaston Luce, que era o biógrafo e amigo dele, e sua esposa estão entre eles. Mademoiselle Beaumar, que é a secretária, tem nas suas as mãos do agonizante, que não cessa de lhe dar recomendações. O indivíduo está desencarnando e está dando orientação para a secretária dele, né? Pelo futuro da doutrina espírita. Chamado ao espaço, Denis parte vitorioso e de lá continua nos esclarecendo, consolando e animando. E sempre dizendo: homem, meu irmão, vamos para o mais alto, mais alto. As cerimônias fúnebres realizaram-se a 16 de abril de 1927. A seu pedido, o enterro foi modesto e sem o ofício de qualquer igreja confessional. Está sepultado no cemitério de La Salle, em Tours. Essa é uma foto atual, né? Lógico, né? Dentre os grandes apóstolos do espiritismo, a figura exponencial de Leon Denis merece referência toda especial, principalmente em vista de ter sido continuador lógico da obra de Allan Kardec. Claro, todo respeito nós temos com ele. Essa com essa setinha vermelha aí é a secretária dele, Claire Beaumar. Na cadeira está a irmã dela, e ela que escreveu esse livro, Leon Denis na Intimidade. Ela escreveu um livro sobre Leon Denis. E o amigão dele também, o Gaston Luce, escreveu também um livro, uma biografia do Leon Denis. Estão aí os livros que ele escreveu. Eu não vou falar sobre a obra, que é no Congresso. Outro companheiro vai falar sobre a obra de Leon Denis, mas só para vocês terem ideia, de 1880 até 1927 ele produziu e editou livros. Lembrando que aqui embaixo, ditados para Claire Beaumar, não é ditado mediunicamente não, é ditado dele para a secretária ia anotando o que ele falava. Os 3 últimos livros foram ditados para a secretária. Podemos afiançar mesmo que constitui tarefa sumamente difícil tentar biografar essa grande vida. Vocês não sabem o trabalho que eu tive para resumir isso, né? Dada a magnitude de sua missão terrena, na qual não sabemos o que mais salientar: a sua personalidade contagiante, o bom senso de que era dotado, a operosidade no trabalho, a dedicação ímpar aos seus semelhantes e o acendrado amor que devotava aos ideais que esposava. Antes de desencarnar, lembrando aqui, ele era presidente do Congresso Espírita Internacional em 1925, 2 anos. Foi a última vez que ele apareceu em público, quando ele fez, junto com outros companheiros espíritas, né? Kardec já tinha desencarnado, e esse outro lado aqui é o Gabriel Delany, que é outro ímpar, né, da época do Kardec. Então foi a última vez que ele falou em público, foi o último congresso que ele participou. Ele tinha uma grande missão, resumindo, que esse aqui é um resumo, né? Desenvolveu os estudos doutrinários, isso foi a missão dele, né? Continuou as pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na França e no mundo, aprofundou o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidou-a nas primeiras décadas do século. Uma missão importantíssima de Leon Denis. Tanto é que aqueles que estudam os biógrafos dizem, né? Nessa nova Bíblia, que é o Espiritismo, o papel de Kardec é o do sábio, o papel de Denis é o de filósofo. Pela magnífica atuação desenvolvida, pela palavra escrita e falada, em favor da nova doutrina, foi cognominado de o apóstolo do Espiritismo. Com toda a justiça, com toda a razão, com certeza. Aqui, de novo, os principais livros, né, que ele publicou, editou, as editoras brasileiras que estão com esse livro. E aqui, uma homenagem aos druidos, né, esse símbolo aí, a triquetra, é o símbolo da espiritualidade celta, né? E tá aí os 2 druidas, né, que nós possamos respeitar e sempre agradecer a obra que deixaram e continuam fazendo do outro lado as suas obras, né? Enfim, nós temos a mensagem daquele que realmente proporciona tudo isso para nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Espiritismo, que nós já sabemos. E junto com o Consolador, Ele trouxe toda essa turma de espíritos da sua equipe, vamos dizer assim, para que pudessem trazer para nós a doutrina espírita
como a verdade que nós precisamos. Enfim, está aí a nossa homenagem ao nosso Leon Denis. Agradecemos a todos os internautas o acompanhamento. Desejamos a todos que esse estudo sirva para todos nós, de estímulo, de estudos e de cada vez mais nos conscientizarmos da nossa missão aqui também. Saudações a todos.